Vamos então à nossa meditação. Estamos aqui no texto inicial de Devarim, ou, como aparece aí nas versões em português, Deuteronômio, capítulo 1, versículos 12 a 18. Devarim, capítulo 1, versículos 12 a 18. Vamos ler responsivamente esse primeiro texto e depois nós vamos lendo aqui no microfone para que todos possam acompanhar. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos varões sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então vós me respondeste e disseste: bom é fazer a palavra que tens falado. Os irmãos, tomei, pois, as cabeças das vossas tribos, varões sábios, experimentados, e tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50, por capitães de 10, governadores das vossas tribos. Mandei os juízes naquele tempo, dizendo: escutando entre vossos irmãos, julgai justiça entre um varão e seu irmão e seu peregrino. Não atentarei para assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Amados, esse é o texto inicial. A gente sabe que esse livro, que é o quinto livro escrito por Moshe, dessa sequência aí que foi agrupada e chamada de Torá de Moshe, é o último livro, e ele faz um apanhado histórico diante do povo. Se os irmãos forem reparar aqui, é praticamente, esse livro é o discurso de Moshe perante o povo, ali na sua interação final, antes de se ausentar e deixar nas mãos de Yehoshua o comando. E ele vai lembrar essa parte aqui, de como ele deu as instruções de Aruvá, transmitiu as instruções de Aruvá para a execução do juízo. E eu quero meditar sobre essas instruções com os irmãos aqui, tendo em vista que nós temos essa responsabilidade de cooperar com Elohim para a promoção da justiça. O juízo, essa palavra mishpat, palavra hebraica mishpat, ela pode ser traduzida para juízo. Algumas vezes a gente vai ver colocado julgamento, né, sentença, ou até lei. Mas, na verdade, a palavra juízo, ela já traduz bem essa palavra mishpat. Mas é preciso compreender que esse juízo ele envolve tudo aquilo que está relacionado à promoção da justiça. Diante de uma situação, diante de uma questão entre irmãos, né? Para que as decisões sejam tomadas pela justiça. Então, o que está envolvido nesse processo jurídico, que a gente poderia chamar? Está envolvido o fato de você ser uma testemunha, viu um evento, aquilo que o Senhor Yeshua ensinou. Você viu o teu irmão errar? O que você vai fazer? Você vai ter com o teu irmão e cumprir o mandamento de fazer repreensão. Por que você vai fazer repreensão? Tanto para abençoar o irmão, fazendo-o perceber o seu erro, para que ele não perca o seu relacionamento com Elohim,
mas também para a promoção da justiça, para que o erro não permaneça no meio da Assembleia do Senhor. Então, a testemunha, existem mandamentos que até falam, né, que, por exemplo, naquele caso de um parente, um familiar, uma pessoa próxima querer te desviar para servir a outros Elohim, a mão da testemunha, a mão da pessoa que foi aliciada, vai ser a primeira contra o réu, para apedrejá-lo. Então, a pessoa, desde o momento que ela testemunhou uma injustiça, ela, nessa visão de ser uma promotora da justiça de Elohim, ela não pode se calar, não pode se esconder, não pode se eximir da responsabilidade. Então, eu coloco isso aqui para que a gente compreenda que o juízo, ele não é só aquele momento em que você tem as pessoas no tribunal e tem um juiz, a figura do juiz, que vai tomar a decisão final. O juízo envolve todo esse processo. Desde o que aconteceu o fato, você tem as testemunhas, você tem o acusador, você tem o defensor, você tem os investigadores, tem o juiz, que vai, ou juízes, que vão deliberar e tomar a decisão naquele caso para que a justiça seja feita. Mas o intuito desse processo todo é a promoção da justiça. Então, essa palavra mishpat, ela envolve as instruções de Elohim relacionadas a esse processo de promoção da justiça. É por isso que o Senhor, ele agrupa os mandamentos nas suas instruções, e a gente vê várias vezes essa expressão: guardar os meus mandamentos, estatutos e juízos. Porque são as instruções relativas ao comportamento do ser humano para com Elohim, com o seu próximo, são as instruções relativas à atividade de cada um, a atividade do ministro, a atividade do levita, a atividade do transmissor, do rei. Então são os estatutos, né? Aqueles mandamentos que são aplicados a segmentos específicos. E tem os juízos, que são as instruções relativas a como eu vou tratar as questões, como eu vou tratar as situações para promover a justiça. Então Moshe, ele deu essas instruções, especificamente aqui aos juízes, né, que estariam ali à frente para tomar a decisão final, mas todos nós devemos saber que nós estamos envolvidos nesse processo do juízo e também podemos nós, por exemplo, aqui na Assembleia, nós temos pessoas que foram indicadas por Elohim para se assentarem para tomar a decisão, deliberar e emitir o juízo, que no caso são os pastores. Né? Mas você tem também um momento que vai chegar em que cada um de nós vai se sentar no trono, juntamente com o Senhor Yeshua, para julgar. Então nós devemos saber como é que a gente deve proceder para promover a justiça de Elohim. Então devemos aprender para o momento agora, para o que nós temos de participação nesse juízo e para também o momento que chegará que nós teremos que emitir decisões. E Elohim, ele cobra daquele que participa do juízo a seriedade, o compromisso com a promoção da justiça. Especialmente do juiz, que é quem toma a decisão final. Porque se ele tomar uma decisão, como o Senhor diz, de chamar de culpado quem é inocente e chamar de inocente aquele que é culpado, Elohim não vai poupar esse juiz. Então, posto isso, nós temos até um momento que o Senhor Yeshua lhe fala, certa vez, não julgueis e não sereis julgados. E aí as pessoas pegam esse versículo para dizer que nós não temos que julgar. Mas, na verdade, a pessoa não tem o entendimento do que está sendo ensinado. O Senhor Yeshua está falando sobre o juízo. Quais foram as instruções dadas por Yehová, o Pai, sobre o juízo para promover a justiça? Então, o Senhor Yeshua está ensinando sobre isso. Você não deve se atrever a fazer um julgamento sem estar preparado para fazê-lo, ou ter condições, ou ter competência para fazê-lo. Aí ele vai continuar ensinando. Né? Porque com a medida com que você medir,
você vai ser medido. Você está olhando para o teu irmão e você repara que tem um cisco no olho dele, mas você não está reparando a trave que está no seu. Ou seja, para você ter essa condição de fazer o juízo justo, a primeira pessoa com quem você deve aplicar esse procedimento é com você mesmo. Como Shaul fala, examinai-vos a vós mesmos, para que a gente possa comer, participar do pão do Senhor dignamente. Porque eu devo saber me examinar, me sondar, né, esquadrinhar o meu ser. E tem a oração que fala, pede ao Senhor para ensinar a discernir, né, dar condições de discernir os próprios erros, para que a gente possa exercer o juízo em nossas vidas e então poder ajudar outros também. Então vamos aqui pegar alguns pontos que são colocados nessas instruções aqui em Devarim, capítulo 1, nos versículos que nós lemos. Esse episódio aqui, como eu disse, Moshe está narrando algo que aconteceu num determinado momento na caminhada no deserto, e isso aí se encontra, nós vamos lá ler alguns versículos desse texto também, mas os irmãos já podem anotar aí, Shemot, ou Êxodo, capítulo 18, versículos 17 a 26. Shemot 18, versículos 17 a 26. Mas vamos aqui percorrendo o texto de Devarim, e depois a gente vai dar uma passada nesse texto de Shemot 18. Aqui no versículo 12, Moshe fala: como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Então, a gente está se referindo às questões que surgiriam dentro do povo. Por mais que fosse um povo que estivesse sendo instruído, tivesse assumido uma aliança com Elohim, nós todos estamos num processo de aprendizado e de eliminação das más obras, dos maus hábitos, dos hábitos de pensamentos errados, de palavras, maneira de falar errada, de tratar um ao outro erradamente. Estamos aprendendo e nos purificando. Mas questões podem surgir. E como é que a gente resolve as questões? Promove a justiça em cada questão. Vamos ver aqui as instruções dadas por Yehová. E aí, Moshe, ele diz que ele falou para o povo: tomai-vos varões sábios, inteligentes, experimentados entre vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Essas palavras aqui, sábios, inteligentes, experimentados, eu queria trazer para os irmãos aqui como a gente tem no hebraico as palavras que vêm de Hormá, que é sabedoria, então varões sábios, está correto aqui nessa versão que eu tenho. E aí onde está inteligentes, vem a palavra biná, que na verdade é entendimento, que pode ser também discernimento. Então a pessoa que consegue alcançar a compreensão, ela escuta, ela observa e chega ao entendimento da questão. Lê um texto, lê a Escritura Sagrada e alcança o entendimento. Então essa é a pessoa que tem esse entendimento, que ele aqui nessa versão colocou inteligente. Então eu até coloco, né, para os irmãos, né, o que é uma pessoa ser inteligente? Se você for perguntar para a pessoa do mundo, as qualificações de um juiz no mundo, vai ocupar a posição lá de ministro da Suprema Corte. Eles colocam notório saber jurídico. Como é que você mede isso, notório saber jurídico? Eles vão olhar, essa pessoa já atuou na área do direito? Quantos anos? Mas é aquela coisa da experiência. Essa pessoa eu tenho 10 anos de experiência, mas passou esses 10 anos fazendo o quê? Ele passou 10 anos usando o diploma de graduação dele, mas a atividade que ele desenvolveu no seu cotidiano não tinha nada a ver com o que ele aprendeu. Ele passou 10 anos carimbando papel, assinando documento, enviando e-mail. Isso quer dizer que ele tem experiência e sabe o que fazer na profissão dele? Sabe como julgar uma causa? Os 10 anos que ele passou nessa experiência foram copiando e colando
só mudando o nome no final, como alguns fazem em trabalho de escola, né? Aí o professor tem que, para conseguir avaliar ali se o aluno aprendeu mesmo, ele vai lá ver se foi um copia e cola ou não foi, né? Então as pessoas se acostumam a isso e aí levam para a sua profissão. E aí você se depara com uma pessoa que diz que tem 20, 30 anos de experiência e não conhece daquilo que deveria conhecer. Então, quando Moshe fala que eu quero varões sábios, entendidos, e a terceira palavra aqui aparece aqui, experimentados, mas a palavra vem de conhecer, que é conhecedores, sabedores. Isso você vai adquirir pelo exercício correto, verdadeiro, e não simplesmente por um diploma que você apresenta ou por um currículo que você escreve dizendo que tem experiência, mas você não tem condições para realizar aquele trabalho, especialmente no que diz respeito ao juízo justo. Então, tomai varões sábios que tenham entendimento, então que tenha discernimento, a pessoa que discerne a voz de Elohim, a pessoa que discerne as situações, discerne as palavras e as intenções das pessoas. Porque às vezes a pessoa está lá falando, dando a argumentação dela, dizendo, eu fiz por causa disso e daquilo, na verdade o que aconteceu foi assim, foi assado. E é necessário que para que promova a justiça, a gente tenha esse discernimento, não só pelo fato de você estar exercitado, mas também pelo sopro de Elohim. Nós vamos ver um texto aqui, que o sopro de Elohim está presente no julgamento, no juízo, para que a justiça seja feita. Então, sábio, que sabe como proceder conforme a Torá de Elohim. O que é a sabedoria do mundo? Sabedoria do mundo é a filosofia dos gregos, lê muito livro, fala bem, de forma eloquente, mas a sabedoria que ele está buscando aqui é aquele que sabe como proceder conforme a Torá de Elohim, conhece as instruções de Elohim e vive conforme essa instrução. Isso é sabedoria. Basta ler lá o livro de Provérbios de Shlomo e a gente vai ver que o temor de Yahuvá é o princípio da sabedoria. E aí a pessoa nessa busca pela sabedoria, o que ela vai fazer? Ela vai estudar as palavras de Elohim, as instruções de Elohim, para se tornar sábio, para praticando conhecer a Elohim. Entendido, que discerne a voz de Elohim e as situações, ou seja, não é uma pessoa ingênua. Uma pessoa ingênua que não entende o que está acontecendo ali diante dos seus olhos, uma pessoa que não é capaz de perceber a situação, ela não pode se assentar para tomar uma decisão, especialmente diante de coisas que estão ocultas aos olhos humanos. E o terceiro, que aparece aqui, experimentados, mas não é só experimentados, é uma pessoa que, nas suas experiências, ela adquiriu conhecimento. De que tipo de conhecimento? Conhecimento, ali no caso, da nação de Israel, conhecimento do histórico, das coisas que Elohim fez, conhecimento do ser humano, porque é muito importante a gente conhecer o ser humano, as coisas que o ser humano no erro faz, para ocultar a sua situação, para fingir que não é culpado, se fingir de vítima. A gente não vê isso acontecendo o tempo todo? Não, mas eu sou trabalhador, eu tenho família. Mas isso não vale diante do juízo. O que vale no juízo que Elohim quer que seja feito é justiça. O que você fez? Você procedeu conforme... O que Yahuvá falou para Caim? Não é certo se proceder bem, você vai ser aceito? Mas senhor, eu sou trabalhador. Eu cuidei lá do campo, eu colhi, eu juntei e ofereci o sacrifício. O senhor não aceitou? Mas aceitou meu irmão? Mas Yahuvá não falou assim, não quero saber o esforço que você fez no erro. Eu quero saber se você fez o que eu determinei. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, essas três
Os 3 requisitos aparecem aí no versículo 13. Sábio, entendido, ou que tem discernimento, capaz de entender, e conhecedor, sabedor, aquele que adquiriu conhecimento suficiente para poder lidar com as pessoas, com as situações. Então, requisitos para uma pessoa que vai se assentar para julgar. Indo lá para o texto de Shemot, 18, os irmãos guardem aí marcado Devarim, que nós vamos continuar seguindo o texto. Mas indo lá para o texto de Shemot, que é quando realmente aconteceu esse momento aqui de seleção desses homens. Shemot 18. A gente vê que isso partiu de uma sugestão do sogro de Moshe. Vamos ler aqui a partir do versículo 17 até o 26. E a gente vai ver que aparecem outros requisitos aqui para esses varões. O sogro de Moshe, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. E o que era isso? É que todo o povo ficava ali o dia inteiro diante de Moshe para que ele julgasse as causas. Então Moshe se assentava e ficava ali o dia todo julgando as causas do povo. Então Itrô, o sogro de Moshe, viu isso e deu essa sugestão para ele. Então esse é o contexto. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Elohim será contigo. Sê tu pelo povo diante de Elohim, e leva tu as coisas de Elohim, as coisas a Elohim. Declara-lhes os estatutos e as torot, ou as instruções, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Então, ele está falando: Moshe, você vai ficar aí como mediador, vai levar as questões diante de Elohim, vai ensinar o povo, vai instruir o povo, mas agora, para essa questão de julgamento, e tu, dentre o povo, procura varões capazes. Essa palavra aqui é aquela Ha'il, que é a pessoa que tem a resistência, a força para fazer o trabalho e perseverar nesse trabalho, que não desanima diante da dificuldade, diante das ameaças. Então é uma pessoa tenaz, é uma pessoa firme, forte. Então, varões capazes, tementes a Elohim. Aí você olha, mas cadê o sábio aí? Não aparece o sábio. Mas se a pessoa não for temente a Elohim, ela será sábia? Temente a Elohim. Então, temor de Yahuvá é o princípio da sabedoria. Temente a Elohim. Varões de verdade. O que quer dizer varões de verdade? Varões verdadeiros. Varões que vivem e falam conforme a verdade. Não é você fala, esse homem aí não é homem de verdade, é uma mariquinha, não tem coragem. Não é isso. É o homem que vive e fala conforme a verdade. Porque o juízo, para ser justo, não pode ter mentira. A testemunha falsa, ela vai promover a justiça? O julgamento enganoso, fingido, vai promover justiça? Não vai. Então tem que ser uma pessoa de verdade, verdadeira. E por último, que odeiem a avareza. Então Moshe, quando ele está falando lá em Devarim, ele está fazendo um histórico e algumas coisas ele não fala com todos os detalhes. Né? Mas aqui está a sugestão de Itrô, que esse detalhe é importante. Para você fazer o juízo justo, você não pode colocar outra coisa acima da justiça. Se você colocar dinheiro acima da justiça, colocar a sua amizade acima da justiça, colocar o seu vínculo familiar, não, mas ele é chegado, é meu sangue, eu não posso fazer isso. Você não vai promover a justiça. E aí vai estar profanando o juízo de Elohim. Então, odiar a avareza. E põe sobre ele por maioral de 1.000, de 100, de 50, de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que toda palavra grande, toda questão grande, tragam a ti. Mas toda questão pequena, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo.
Se isto fizeres e Elohim o mandar a ti, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em Shalom virá ao seu lugar. E Moshe deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E assim escolheu Moshe varões capazes de todo Israel e os pôs por cabeça sobre o povo. Por maioral de 1000, de 100, de 50, de 10, e eles julgaram o povo em todo o tempo, e a palavra dura traziam a Moshe, e toda a questão pequena julgavam eles. Então essa é a narrativa aqui no momento em que aconteceu. Yitro viu a situação, e aí sugeriu a Moshe e disse, olha, se Elohim, essa aqui é uma sugestão, e se Elohim te direcionar nesse sentido, faça, porque assim vai ser bom para você e para o povo. E a gente vê que aparece aqui os requisitos de serem homens capazes, né, resistentes, tenazes, homens tementes a Elohim e verdadeiros, de verdade. Vamos voltar lá para Devarim, então. E aí a gente complementou esses requisitos iniciais, que deve ser sábio, entendido, conhecedor, resistente ou forte, temente a Elohim, verdadeiro e que odeia a avareza, ou que a gente pode colocar, que não coloca nada acima da justiça. Isso aí nós vimos no versículo 13 de Devarim 1. Vamos pular agora para o versículo 15 e ver mais alguns requisitos, que Devarim 1, 15. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, varões sábios e conhecedores, ou aí diz experimentados, que têm conhecimento de vida, e não somente intelectual. E os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães milhares, de 100, 50, de 10, e por governadores das vossas tribos. Então, é algo interessante aqui, né? Que quem iria administrar as tribos, as cidades, seriam os juízes. Porque qual é a função de um administrador, de uma autoridade? É promover a justiça. E ela traz a espada, por quê? Porque ela vai impor o cumprimento da justiça. As forças de segurança, né, é porque a gente aqui no Brasil, a gente vê uma distorção grande em tudo, né, em todo o processo jurídico. As polícias aqui, elas não são usadas para forçar o cidadão a se enquadrar dentro das regras da justiça. Ele existe, na verdade, para defender os interesses dos que estão no poder. Mas isso é mundo. No reino de Elohim, aquela força que está ali trazendo a espada é para garantir o cumprimento da justiça. Não é para defender interesses particulares de ninguém. Então, aqui no versículo 15, ele fala que colocou esses líderes, esses chefes, como governadores das tribos. E eu escrevi aqui, como requisitos para esses juízes, né, que tem que ser dentre os cabeças. Ele coloca, tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, de pessoas que já tinham ali uma destaque nas tribos, entre as cidades, e eles seriam selecionados, de acordo com os outros requisitos, para estarem executando esse juízo. E o outro requisito aqui é que tenha a capacidade de administrar. Afinal de contas, eles estariam por cabeça, né, cada um segundo a sua capacidade, aqui porque ele coloca cabeça de 1000, de 100, de 50, de 10, para administrar. Assim, a gente lembra também o ensinamento do Senhor Yeshua sobre os talentos, que ele entrega nas mãos de cada um a administração conforme a sua capacidade. Se você adquirir mais capacidade, você vai recebendo mais, né? E de acordo com a sua entrega, com a sua produção, Elohim vai confiando mais. Então, esses dois pontos aqui. O juiz não é uma pessoa que qualquer da Assembleia, qualquer do povo. Não, eu vou ser juiz agora. Não.
É a pessoa que já está ali exercendo, já está, inclusive, com a experiência de exercer ali a administração sobre a sua casa, sobre uma tribo, e agora ele vai ter essa função de julgar juntamente com Moshe. Versículo 16. Agora vamos ver algumas instruções para o procedimento no juízo, que foram aqui transmitidas por Moshe. Eu fiz uma tradução aqui, e eu cheguei até a ler na nossa leitura inicial. Diz assim: mandei os juízes naquele tempo, dizendo: escutando entre vossos irmãos, julgai justiça, ou fazei juízo de justiça entre um varão e seu irmão e seu peregrino. Vamos extrair aqui as instruções. Procedimento. Mandei os juízes naquele tempo dizendo: escutando entre vossos irmãos. O que a gente aprende daí dessa instrução? Que o juiz, ele tem que escutar todas as partes. Eu não posso escutar só um lado, só uma parte. Como tem... deixa eu conferir aqui para não falar erradamente. Não sei se eu vou encontrar esse texto aqui agora. Encontrei. De Provérbios 18, 17. Diz assim: que primeiro começa o pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. Então o que começa falando, né, ele dispara lá, porque está todo mundo contra mim, está tudo errado, é um crime, isso é um... Ele começa a falar, colocar a sua situação como se ele fosse a vítima. Então, se você se deixar levar pela emoção e não tiver o pensamento assim, não, eu tenho que buscar a justiça. Ele está falando que alguém fez algum mal contra ele, mas ele está apresentando isso para promover a justiça. Será que eu sou a pessoa adequada para receber esse relato? Não seria o caso de esse problema ser apresentado a pessoas que estão destinadas para isso? Então o Senhor Yeshua fala que quando eu vejo um irmão, eu sou uma testemunha. Eu vi o meu irmão errar, então eu vou ter com ele. Isso faz parte do juízo. Fazer a repreensão. Ele te ouviu, ganhaste o teu irmão. O irmão corrigiu, não, eu percebi realmente, agradeço pela ajuda, percebi o meu erro, vou corrigir. Não te ouviu, ele continua lá no erro, você chama outras testemunhas, outras pessoas que viram, e vai tratar com o irmão para, novamente, ajudá-lo a se corrigir. Ele não se corrigiu, quer continuar no meio da assembleia errado. Aí eu vou excluí-lo? Não, eu vou aqui tomar decisão, está excluído. Não, eu vou levar à assembleia. E o conselho de juízes aqui na assembleia são os pastores, presidido pelo pastor Mário. Então, vai levar a causa. Porque não resolveu nesses passos iniciais. Eu estou querendo promover a justiça. Estou querendo abençoar o irmão e a Assembleia do Senhor. E glorificar Elohim pela promoção da justiça. Porque nós temos que brilhar a luz de Elohim através das nossas obras de justiça. E se eu estou vendo que obras de injustiça estão florescendo no meio da Assembleia, eu não posso compactuar com isso. Então eu vou promover a justiça. E aí eu levo as pessoas competentes para que a causa seja resolvida, para que a justiça seja promovida. Mas eu não posso assumir uma posição que não é a minha. Aí eu ouço um relato. Mesmo que eu seja juiz, eu não posso ouvir um relato e já partir para a decisão. Eu tenho que escutar entre os irmãos. Tá bom, você me relatou isso aqui, eu vou chamar outra pessoa e vou conversar com essa pessoa para saber qual é o relato dela. Vou ver se tem testemunhas envolvidas, aí você vai fazer a investigação, levantar
as pessoas envolvidas, as provas, porque você quer promover justiça, você não quer ir no impulso, não quer tomar uma decisão que pode, inclusive, trazer prejuízos ao seu próximo. E Elohim, em todo juízo que é feito, ele está de olho. E vai cobrar daquele que... Por isso que o Senhor Yeshua fala, não julgueis e não sereis julgados. Não significa que eu não devo nunca examinar, julgar, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados comum, não seremos condenados comum. Eu tenho que julgar a mim mesmo, em primeiro lugar, me avaliando conforme a palavra de Elohim, para ver se estou procedendo conforme a justiça. Então ele fala aqui, escutar entre os vossos irmãos. Então não posso escutar uma parte só, porque se eu escutar uma parte só, eu vou estar sendo parcial. Julgai, fazei juízo de justiça. Ou seja, eu tenho que buscar a justiça no julgamento. Outra instrução aí. Entre um varão e seu irmão e seu peregrino. Eu tenho que fazer o enquadramento correto da questão. Porque ele coloca aqui, é um julgamento entre dois irmãos? Então eu vou ter que fazer o enquadramento. Qual é a instrução, o mandamento de Elohim relativo ao relacionamento entre irmãos? Aí eu vou fazer o juízo dessa forma. Ah, não, é um irmão e um estrangeiro. É um irmão e uma pessoa que não faz parte da nação de Elohim. Então eu vou dar um outro tratamento, porque existiam mandamentos específicos para peregrinos, estrangeiros. Então o juiz tem que saber fazer. Eu não posso tratar o estrangeiro como se fosse um irmão. Não, mas ele já está aqui há muito tempo com a gente, né, já é de casa, então eu vou dar fazer um julgamento como se você fosse nosso irmão. Ele estaria promovendo justiça? Não. Não é o sentimento. Tem que ser conforme as instruções de Arruvá. Versículo 17. Mais instruções sobre o procedimento. Aí aparece, no português, não atentareis para pessoa alguma em juízo. Não atentar, não prestar atenção em ninguém. Eu não devo olhar para ninguém, eu devo julgar de olhos fechados. Na verdade, a expressão aí é, ao pé da letra, não discriminar, não distinguir, não fazer diferença de faces no juízo. Então, eu vou usar o mesmo procedimento, dar o mesmo tratamento, independentemente da condição financeira da pessoa, da etnia da pessoa, né, do status dela social. Eu tenho que promover a justiça e a justiça é uma só. Então, é a instrução aqui. Não agir de acordo com as suas preferências, mas adotar o mesmo procedimento para todas as partes. E a gente nota aqui que isso não é aplicável somente num tribunal. É aplicável, inclusive, no nosso tratamento para com os nossos irmãos. E vou ler aqui, para finalizar, depois, um exemplo trazido por Yaakov, para os irmãos verem como isso é aplicável no nosso relacionamento na Assembleia. Tanto pequeno como grande escutareis. Então, novamente, não, eu vou escolher quem eu vou escutar. Eu vou dar mais tempo para um do que para outro. Eu vou dar preferência. Não pode fazer isso. Não interessa se é pequeno, se é grande, se é rico, se é pobre. Eu vou escutar as duas partes. Ou todas as partes. Não tenhas medo diante de varão, porque o juízo é para Elohim ou é de Elohim. Então, outra instrução aqui para procedimento, não ter medo de fazer justiça. Poxa, ter medo de fazer justiça porque tem muita gente que deixa de fazer a justiça, de dizer o que precisa ser dito, de proceder como precisa, porque tem medo da repercussão, de sair alguma coisa do controle, de perder algum benefício. Não, peraí, mas eu tenho uma vantagem aqui para tirar. Por isso que não pode ser uma pessoa que ame o mundo, ame as riquezas e coloque qualquer coisa acima da justiça. Buscai primeiro o reino de Elohim
e a sua justiça. Porque se você tiver qualquer outra coisa acima da justiça de Elohim, não vai fazer o juízo de justiça. Então, não ter medo de fazer justiça. Ele diz aqui, não tenhas medo diante de varão, porque o juízo é de Elohim. Você tem que temer Elohim. A palavra que for dura dentre vós, farei chegar a mim e escutá-la-ei. Então, outra instrução aqui. Eu devo julgar conforme... Não, isso aqui ainda é continuação do anterior, né? Não julgar sem ter condições para julgar. Então, se eu percebo que aquela questão é dura, ou seja, a palavra aí eu traduzi para dura, mas qual é a ideia que ela traz? É uma coisa que você está sentindo que não tem condições de sair daquela situação. Poxa, eu estou como aquela de Shlomo. Ele tinha uma mulher falando uma coisa, outra mulher falando outra coisa e não tinha testemunha. É uma situação dura, rígida. Para onde eu vou? Não tem... Como é que eu vou sair dessa situação? No caso ali, Shlomo era a última instância, né? Humanamente falando. Mas o Senhor deu sabedoria a ele para resolver aquela questão. E assim também a gente vê em vários exemplos Moshe recorrendo a Elohim, porque ele mesmo ele sentiu que a situação era uma situação mais complicada e ele não queria tomar uma decisão para a injustiça. Então levou a Elohim. E a Elohim deu a palavra final, porque o juízo é de Elohim. Então eu devo julgar aquilo que eu tenho condições para julgar. Se eu não tenho condições, não tenho conhecimento, não tenho a competência, eu não vou me atrever a me colocar numa posição que não é dada por Elohim. Porque com a medida com que eu medir, eu também serei medido. E, obviamente, quem vai fazer essa medida vai ser o dono do juízo. Então, recapitulando aqui nesse versículo 17, eu não devo agir de acordo com as preferências, mas devo adotar o mesmo procedimento para todas as partes. Não devo ter medo de fazer justiça. Devo julgar conforme o agrado de Elohim e não para agradar o Adão, porque o juízo é de Elohim. E até nesse ponto aqui, eu deixo esse texto do segundo livro de Crônicas, ou de Virei Hayamim, capítulo 19, versículos 4 a 7. Segundo de Virei, ou segundo Crônicas, 19, versículos 4 a 7, que traz algo sobre essa instrução aqui, de julgar para atender a Elohim e não ao Adão. Habitou, pois, Jehoshafat em Jerusalém e voltou a passar pelo povo desde Beersheba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem a Yahová Elohim de seus pais. Estabeleceu juízes na Eretz, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do Adão, do homem, do humano, senão da parte de Jeová. E ele está convosco no negócio do juízo, naquela questão. Está fazendo juízo e Jeová está presente. Agora, pois, seja o temor de Jeová convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há em Jeová, nosso Elohim, perversidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Então, o juiz, ele como representante de Elohim, ele deve imitar o proceder de Elohim no juízo. Então, julgar conforme o agrado de Elohim e não para agradar o Adão. E, por fim, não julgar sem ter condições para julgar. Eu devo reconhecer, não, essa questão eu ainda não tenho conhecimento, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão, então não vou simplesmente disparar uma decisão. Aí, aqui eu menciono aquela questão de instâncias que a gente tem no nosso sistema jurídico aí das nações. A instância superior invalida a decisão do juiz da instância anterior. Mas não é assim na Escritura Sagrada. Moshe deu a instrução. A causa que for tranquila para vocês julgarem, vocês julguem. Vocês têm condições?
Então tomem a decisão. Agora, se vocês sentirem, é o juiz que sente isso, pela responsabilidade que ele tem, pelo temor que ele tem de Elohim, e vai dizer, não, essa questão aqui eu não posso, eu não vou tomar uma decisão. Ele não vai ser soberbo, nem vai ser apressado. Não, eu vou levar, se não tem a quem recorrer, eu vou levar a Elohim. No caso lá, eles tinham Moshe. Se Moshe, aqui a gente está com uma situação bem difícil, né? A gente não conseguiu chegar a uma conclusão, então trazemos para você e vamos resolver essa questão aí. Então é o juiz que leva, não é um outro juiz, um colegiado superior que anula todo o trabalho que foi feito de investigação, né? Todo um processo. Então você veja que não é avaliado se o procedimento foi correto, se a justiça foi promovida. O que é avaliado recorreu porque na lei diz que pode recorrer. Mas tem algum vício? Foi anulada alguma prova? Foi ocultada alguma situação? Não. Mas eu posso recorrer, então vou recorrer. Aí talvez eu encontre um amigo, um juiz lá em cima, um desembargador. Mas no reino de Elohim não é assim. Decidiu, tudo que ligardes na Eretz será ligado no Shammai. O que desligardes na Eretz será desligado no Shammai. Mas aí existe a responsabilidade. Você decidiu para promover a justiça ou decidiu por outras razões? O juízo é de Elohim. E finalmente, irmãos, vamos terminar com a leitura do texto da carta de Jacob, como prometido, para a gente ver aqui um exemplo em que o juízo está presente no nosso relacionamento com os irmãos, que a gente deve ter todo o cuidado para não fazer juízo injusto. É o capítulo 2 da carta. Eu vou somente ler dos versículos 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a emuná de nosso Senhor Yeshua ungido, Senhor da glória, fazendo diferença ou discriminação de pessoas. Porque se na nossa casa de reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que faz a veste preciosa, o traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Elohim aos pobres deste mundo para serem ricos na emuná e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e vos arrastam aos tribunais? Porventura não insultam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura... aqui tem uma questão de tradução aqui, né? Eu vou ler conforme está no hebraico aqui. Eis que, se guardais o decreto do reino, conforme está escrito na Torá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então vou repetir aqui. Eis que, se guardais o decreto do reino conforme está na Torá, está escrito na Torá, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis distinção de pessoas ou diferença de faces, a mesma expressão que está lá na instrução, cometeis erro e sois redarguidos pela Torá como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a Torá e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas assassinares, estás feito transgressor da Torá. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela Torá da liberdade. Porque o juízo será sem solidariedade sobre aquele que não fez solidariedade. E a solidariedade triunfa sobre o juízo. Então deixo essa meditação, amados, que Elohim nos abençoe e nos conduza para que sejamos promotores da justiça, justiça de Elohim. Elohim abençoe a todos.